Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer isso nessa noite? O Senhor é bom. Aleluia. Milagres vão acontecer essa semana, amém, queridos? Milagres já estão acontecendo hoje aqui. Aleluia. Eu creio nisso. Aleluia. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Esse é o primeiro versículo que vamos ler hoje. E essa palavra começou com uma pergunta do irmão José Luiz hoje de manhã. O irmão José Luiz estava dando aula no discipulado, não é isso, irmão? E veio me perguntar um pouco da história da igreja, da nossa igreja. E esse versículo aqui, queridos, dentre outros que vamos ler hoje, saltou ao meu coração. Diz assim, Zacarias 4:10, eu vou ler na versão NVT. Zacarias 4:10 diz assim: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Aleluia, até aqui, queridos. Glória a Deus. Vou ler aqui de novo na minha versão, na NVT. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, o livro de Zacarias, né, em especial esse capítulo 4, traz visões e revelações do profeta Zacarias, e o contexto aqui foi pós-exílio babilônico. Então, o povo de Israel, o povo de Judá também, por desobediência, por deixar de seguir o Senhor, acabaram indo para o exílio, e por volta aí dos anos 500, anos antes de Cristo, eles retornam a Judá, retornam a Jerusalém, só que estava tudo destruído, queridos. Eles não tinham mais casas, eles não tinham mais o templo de Salomão, que foi construído na época de Salomão, também estava destruído. Estava tudo destruído e eles estavam reconstruindo suas vidas, suas casas. E aqui no contexto de Zacarias 4, inclusive, reconstruindo também o templo do Senhor. Zorobabel, que fala aí no versículo 10, na verdade é o governador de Judá da época, tá? Josué era o sumo sacerdote da época. Então, no decorrer aí dos versículos que vamos ler nessa noite, vamos encontrar esses nomes algumas vezes. Então, lembre-se disso, Zorobabel era o governador da época e Josué era o sumo sacerdote. Por isso, queridos, que a palavra de Zacarias aqui foi, muito específica aqui para Zorobabel, porque é ele que estava encarregado na reconstrução do templo do Senhor. A obra enfrentava grandes dificuldades. Essa obra de reconstrução estava enfrentando grandes dificuldades. O povo estava desanimado. Como eu comentei antes, o povo estava retornando depois de muito tempo no exílio, durante muito tempo na Babilônia, e estavam tendo que reconstruir suas vidas do zero, enfrentavam oposição dos vizinhos hostis, até hoje é assim. E a sensação, queridos, isso está bem claro também em Ageu, depois a gente vai ler um pouquinho de Ageu também. A sensação do povo na época era que aquele templo que eles estavam reconstruindo seria inferior ao templo de Salomão. Seria um templo menor, seria um templo talvez com menor importância, com menor significado do que o templo da época de Salomão, que foi realmente um templo bem majestoso. Então, queridos, esse era o contexto aqui desse versículo que nós lemos aqui. Não desprezam os começos humildes. Ou algumas versões, não desprezem os pequenos começos. Aleluia. E se a gente, queridos, for pegar aí em Ageu 1, vamos lá em Ageu 1, Ageu 1:1. Olha só, em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu, porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas ainda não se aquecem. Seus salários desaparecem como os que colocassem bolsos furados. Aleluia. Você pode continuar lendo aí na sua casa, queridos. Mas o contexto, o mesmo contexto aqui de Ageu, de Zacarias. Então a palavra veio por meio do profeta aqui Ageu, falando exatamente isso. Olha, vocês estão construindo suas casas, beleza. Estava um processo de reconstrução, voltando do exílio. Ok. Mas e a casa do Senhor? Então o profeta Ageu é usado por Deus exatamente, queridos, para provocar isso. Porque o povo estava reconstruindo suas vidas, reconstruindo suas casas, mas a casa do Senhor, o templo do Senhor, ainda estava destruído, sem as reformas, sem os cuidados necessários. Amém? Então, queridos, é nesse contexto que o profeta Zacarias fala aquele versículo que nós lemos, para nós não desprezarmos os pequenos começos. E conversando com o irmão José hoje de manhã, eu me recordei exatamente dos nossos pequenos começos, amém? Ou dos nossos começos humildes aqui, na Igreja Verbo da Vida Maringá. Aqui no versículo que nós lemos de Zacarias 4:10, tem uma outra parte desse versículo, que na versão NVT está diferente das outras versões, que eu li Zacarias 4:10, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Queridos, o Senhor se alegra ao ver a obra dele em nossas vidas. Aqui não está falando apenas com relação à casa de Deus, à igreja ou o templo daquela época, mas aqui também está falando, queridos, com as nossas próprias vidas. Porque, afinal, hoje também nós somos templo de Deus, amém? Queridos, o Senhor se alegra com a obra que Ele está fazendo em nossas vidas. Aleluia. Isso individualmente, coletivamente, o Senhor se alegra, queridos. Aleluia, o Senhor se alegra. Queridos, nós temos que nos alegrar também. Porque se o Senhor se alegra, por que nós não vamos nos alegrar? Queridos, é verdade que os começos, podem ser difíceis, e na verdade quase sempre o são. Quando você está começando alguma coisa, um projeto novo, uma obra nova, um trabalho novo, qualquer coisa que você está começando novo, é difícil ou não é? É sempre um desafio novo, mas o Senhor se alegra ao ver a obra dele começar. E a gente não pode desprezar, queridos, esses pequenos começos. E aí eu gostaria, queridos, de relembrar a todos os irmãos como que tem, inclusive eu falei um pouquinho com a dona Bilia hoje também, tentando relembrar algumas coisas, como que foi, queridos, que começou essa obra aqui. Porque a gente não pode se esquecer e a gente tem que se alegrar com o que Deus está fazendo. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, vamos lá, vamos prosear, vamos contar a história. Tudo começou lá aqui da hora, né, Fabi? Em 2015, um irmão, uma ovelha do pastor Sérgio da Fabiana, estava vendo a possibilidade de vir para estudar na UEM, em Maringá, fazer na época mestrado, depois ele fez doutorado também. Esse irmão veio conversar com o pastor, sobre a questão, será que tem igreja lá em Maringá? Será que tem igreja do Verbo lá em Maringá? Isso era 2015 ainda, queridos. E o pastor preocupado, o pastor Sérgio preocupado com o irmão, afinal iria para uma cidade maior do que aqui da UANA, e foi falar com o ministério para ver se tinha alguma obra começando, alguma igreja implantada, algum ponto de pregação, alguma coisa assim. Então o pastor entrou em contato com o ministério e na época o supervisor recomendou o pastor Sérgio para conversar com o pastor Marquinhos,
lá na formatura da Escola Rema, lá de Campo Grande. Isso foi na formatura de 2015 de Campo Grande, né? Perguntei para o pastor Sérgio hoje, que eu não lembrava mais desses detalhes também. E, queridos, o pastor Sérgio conversou com o pastor Marquinhos estava lá, acho que estava lá e morava aqui, né? E estava lá na formatura do Rema de Campo Grande, né? Isso foi final de 2015, queridos. E aí, como o ministério tinha recomendado, olha, conversa com o pastor Marquinhos, porque o pastor Marquinhos está em Maringá, veja com ele. Tá bom, o pastor foi conversar com o pastor Marquinhos lá na formatura do Rema. E, queridos, olha só o que o pastor Marquinhos falou. O pastor Marquinhos, e detalhe, queridos, nesse meio tempo, o pastor Sérgio nem pensava em igreja aqui em Maringá. Ele nem pensava em abrir igreja aqui em Maringá. Ele estava querendo saber exatamente se existia ou não alguma obra aqui do ministério para que pudesse recomendar ao irmão que estava vindo para cá, né? E, queridos, o pastor Marquinhos disse o seguinte para o pastor Sérgio: olha, eu não abri nenhuma obra e nem vou abrir. Mas aí a sequência da conversa que foi interessante. Mas se você quiser abrir, eu apoio. O pastor Sérgio nem foi falar sobre isso com ele. Foi perguntar se tinha alguma obra, né, se ele tinha começado alguma obra. E ele fala, não abri, não vou abrir, mas se você vier abrir, eu apoio. E foi isso que aconteceu, queridos, né? Mas, assim, o pastor Sérgio, né, nunca foi guiado por circunstância, ou por pressão, ou pela cabeça dos outros, né? Então, ele foi orar, né? O pastor Sérgio e Fabiano foram orar sobre o assunto. E aí, queridos, passou o início de 2016 todinho, né, primeiro semestre de 2016, não tinha nada definido, o irmão em questão já estava morando aqui, né? E aí, nas férias de julho de 2016, férias do Rema, né, porque tinha Rema em Aquidauana também, então, nas férias do Rema, do meio do ano, né, de julho de 2016, pastor Sérgio e Fabiana vieram espiar a terra, né? E daí eles vieram. Eu me lembro bem que quando o pastor voltou, ele falou, meu Deus do céu, lá é muito bonito, o pessoal é educado, trata bem, cidade limpa, organizada, falou um monte de coisa bem, né, sobre Maringá. Mas, queridos, a gente aprende no Rema, né, aprende com a própria vida do pastor Sérgio, que a gente não pode ser guiado aí por situações, sejam favoráveis ou sejam desfavoráveis, não é isso, não é assim? Então, eles continuaram orando sobre isso, queridos. E no decorrer dos dias, veio a confirmação que era para vir para Maringá. Então, após essa visita aqui em julho de 2016, né, eles intensificaram em oração, já estavam orando, intensificaram em oração, e aí o pastor Sérgio teve a direção clara que era para abrir uma obra aqui em Maringá, que era para vir aqui em Maringá. Amém? Em agosto de 2016, o pastor Sérgio veio a primeira vez aqui, né, para fazer uma reunião. Então, inicialmente, essa reunião foi na casa do Alex e da Sara na época, né? E, para quem não sabe, o Alex, pai da Gabi, né? Gabi fez Rema lá em Aquidauana. E aí, essa primeira reunião foi na casa do Alex e da Sara. Teve uma segunda reunião, acho que nesse mesmo final de semana, né, dona Bilia? Já teve uma mesma reunião na casa da senhora, eu acredito, né? Isso, exatamente. E aí, queridos, isso aconteceu em agosto de 2016, as primeiras reuniões aqui em Maringá. Em setembro, o pastor veio mais uma vez, e aí já ficou sendo na casa da dona Bilia, por ser uma região até mais central, né, mais bem localizada e tudo. Em outubro, o pastor veio 2 vezes para Maringá. Em novembro ele veio mais uma vez, em dezembro ele veio mais uma vez. Amém? Em janeiro de 2017, ocorreu a mudança. Em janeiro de 2017, entregaram a casa lá, na época era Anastácio, né? Entregaram a casa em Anastácio e vieram para Maringá. Amém? E, queridos, e na época, né, em 2016, só voltando um pouquinho, ainda em 2016, quando o pastor estava visitando aqui em Maringá,
eu e a Karen também nós tivemos, queridos, uma direção, não, até antes de o pastor vir para Maringá, né? Nós já tínhamos no nosso coração uma direção de segui-los, né? Um testemunho interior, uma nota de que o nosso futuro estava muito relacionado também ao futuro deles, né? Isso ministerialmente falando, pessoalmente falando. Então nós tínhamos essa direção, isso no coração de que, e na época o pastor nem se falava em nada de Maringá ainda, né? E aí quando o pastor falou de Maringá, eu já estava pensando, né? Mais uma mudança aí para colocar na história, né? E aí, queridos, nós fomos orar também sobre isso, né? Será que realmente era para vir para Maringá? Nós fomos orar e também nós tivemos a direção clara do Senhor que era para vir mesmo. E aí, engraçado, queridos, que quando nós falamos isso com o pastor, né? Quando eu falei isso com o pastor, nós vamos com o senhor para Maringá, né? Aí o pastor falou assim: e é mesmo? Queridos, porque a gente não pode induzir as pessoas a tomarem decisões que só elas podem tomar, né? E o pastor Sérgio sabia disso. Ele não poderia se responsabilizar por uma decisão que cabia a mim, né? Então, queridos, ele nunca pressionou, e até mesmo quando eu falava sobre o assunto, ele não dava assim muita, como que eu posso falar? Não dava muita moral assim, né? Não rendia muito assunto, né? Não rendia conversa. E, queridos, mas nós sabíamos que nós iríamos, né? E nós, inclusive, na época, estávamos fazendo seleção para continuar dando aula. Nós dávamos aula lá na UEMS, né? Na Estadual do Mato Grosso do Sul, lá em Aquidauana. Nós já havíamos passado para continuar dando aula lá, e poderíamos ficar mais 2 anos lá, mas a direção era vir para cá, queridos. E sabe, queridos, eu vou continuar contando a história aqui, mas eu acredito que o Senhor talvez queira falar com alguém sobre isso. Sabe, queridos, não importa qual seja o nível da dificuldade desse pequeno começo, mas se você tem uma direção de algo que o Senhor colocou no seu coração, por mais estranho que seja, por mais difícil que seja, querido, se você tem uma direção de Deus, você tem tudo. Se você tem um caminho para seguir em Deus, queridos, vá firme nele, porque a provisão virá. Está lá no Evangelho, queridos. Nosso papel é buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, né? E todas as demais coisas são acrescentadas, queridos. Se você tem uma direção para seguir, se você tem um alvo em Deus, se Deus colocou algo em seu coração e você percebe pelo testemunho interior que é tempo de seguir, querido, então vai, não tenha medo, porque a provisão virá. Queridos, eu tenho certeza que não foi fácil para o pastor Sérgio e Fabiana mudar de cidade também, né? Porque estavam entregando a igreja lá em Aquidauana, então havia uma segurança, né, por você estar pastoreando uma igreja já consolidada, com uma escola já consolidada, e com certeza não foi fácil, queridos. Para mim, para a Karen também, inicialmente não foi fácil, porque quando nós abrimos mão do contrato lá na universidade, nós não tínhamos mais nada assim, de segurança para nos mantermos aqui, né? E tem familiares meus aqui, né? A Catiúcia, irmã da Karen, o Renato, o marido dela, e eles nem sabem da história toda. Nunca contamos nada para eles, queridos. Mas nós viemos para cá sem ter a segurança de uma renda, né? Eu já tinha passado no doutorado, mas não tinha segurança, certeza de que haveria uma bolsa. E aí nós nos mudamos, nós decidimos, nós vamos, né? Havíamos, inclusive, pendências financeiras para resolver, mas, queridos, nós tínhamos uma direção. Aleluia. Nós tínhamos uma direção. Queridos, para você ter ideia, eu já contei isso aqui, mas eu acho que talvez algumas pessoas não ouviram a história. Quando eu conversei com o pastor Sérgio, nós nos mudarmos juntos, né? Chegou a ideia, então vamos no mesmo caminhão, né? Para economizar, a gente divide o caminhão, sai mais barato, né? E daí, queridos, no dia da mudança, no dia que a gente estava carregando,
né, os móveis. Primeiro carregou os móveis da minha casa, que eu também estava morando em Anastácio, na casa de um irmão. E depois foi carregar os móveis do pastor e da Fabi, né? E, queridos, eu não tinha ainda o dinheiro do caminhão. Não tinha o dinheiro para a mudança, não tinha. Estava contando, que no meio dessa correria toda, um irmão chegou para mim e falou: irmão, você não quer vender seus aparelhos de ar-condicionado? Se eu conseguir vender para você, você quer? Falei: eu quero, irmão, vou precisar. Estava com 2 aparelhos novos lá que a gente tinha comprado. Pode vender, irmão. Só que estava carregando a mudança, meus aparelhos não estavam mais lá em casa e não tinha vendido ainda, né? E aí, queridos, colocou a minha mudança inteira, foi para a casa do pastor, carregou a mudança deles inteira, fechou a porta, encostou a bizinha do irmão, falando: ó, consegui vender, toma um dinheiro. Eu peguei o dinheiro da mão dele e já entreguei para o... E, queridos, e eu não... ia daquele jeito, né? Porque eu ia deixar o pastor Sérgio na mão, né? Se eu não honrasse a minha parte, o pastor Sérgio também ia ficar complicado para ele, né? Mas graças a Deus, queridos. Mas por causa disso, queridos, quando você tem uma direção, a provisão vem. E aí, queridos, quando você tem uma direção, o medo também vai embora. Você só confia e vai. Amém? E, queridos, nos mudamos para cá, não tínhamos mais renda. E você sabe que para alugar um imóvel aqui em Maringá, sem renda comprovada, não é fácil. E nós conseguimos alugar com imobiliária no meio, a mesma imobiliária, pastor. Tem um mistério aí nessa imobiliária. E aí, queridos, nós chegamos em janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, não tinha bolsa ainda, queridos. Abril foi a primeira bolsa que eu recebi, acho que foi abril. Queridos, mas não faltou, eu não atrasei um aluguel. Para quem não tinha nem o dinheiro da mudança, queridos, não atrasou nenhum aluguel. Aleluia, Deus é fiel, queridos. A grande questão é, você está seguindo o seu plano ou o plano de Deus? Porque se você estiver seguindo o seu plano, então você que vai ter que pagar as contas dele. Mas se você estiver seguindo o plano de Deus, queridos, confia que Ele vai cuidar de tudo. Aleluia. Foi assim comigo e com a Karen, foi assim com o pastor e a Fabi, amém? E tem sido até agora, queridos. E eu creio que não será diferente. Então, voltando à história da igreja, né? Fecha parênteses aí. Aleluia. Então, queridos, janeiro de 2017 teve a mudança, né? E nos primeiros meses de 2017, as reuniões aconteceram lá na casa da dona Belia, na rua Mandaguari, 427, não é isso, dona Belia? Então, os primeiros meses foram lá, até que nós encontramos, queridos, um salão de eventos, chamado Sunrise, né? Talvez, quem aqui é da época do Sunrise? Levanta a mão. Ah, tem bastante tempo, bastante gente da época do Sunrise. Glória a Deus. E aí, queridos, lá no Sunrise, na rua Marcílio Dias, rua que o Davidson e a Cássia moram hoje, bem pertinho lá do salão, rua Marcílio Dias 943. É importante, queridos, anotar essas coisas. Hoje eu fiz questão de anotar esses detalhes, porque a nossa mente vai esquecendo do que Deus faz. A gente vai esquecendo dos milagres, vai esquecendo das bênçãos, vai esquecendo das portas abertas. Mas, queridos, foi um tempo em que nós nos alegramos com os pequenos começos e temos que continuar nos alegrando, porque a obra continua. Amém? Aleluia. Foi lá no Sunrise, queridos, que nós tivemos o curso bíblico Semeando Vida. Quem fez o curso bíblico Semeando Vida? Aleluia. Tem aqui uns jurássicos aqui também. Aleluia. Então, queridos, na época, né, o pastor Sérgio preocupado com o ensino, e por não ter rema ainda, né? O pastor Sérgio fez o curso bíblico Semeando Vida. Amém? E aí, queridos, nós ficamos lá no Sunrise, né? E detalhe, lá não era um local que a gente pagava por mês, a gente pagava por culto. Pagava por culto. Amém? Começamos pagando R$500 por culto. Então, cada domingo lá, R$500. Queridos, nós tínhamos o dinheiro antes de começar o culto? Na maioria das vezes, não. E, queridos, naquela época, ainda não tinha tido pandemia, né?
Então o pessoal usava muito dinheiro. Boa parte das entradas, nem tinha Pix ainda, né? Boa parte das entradas de dízimo e oferta era tudo dinheiro. O César está aí hoje? Não, né? Estava lá eu e o César contando gasofilácio, os dinheiro, né? As notinhas de 2, as notinhas de 5, as notinhas de 10, as moedinhas. E, queridos, sempre pagamos os R$ 500. Aleluia. Glória a Deus. E também, queridos, até mesmo na época a gente não conseguia passar para o pastor e a Fabiana uma prebenda fixa, né? Não conseguíamos. Mas eu lembro, queridos, quantas vezes, né, o pastor tinha que pagar uma conta, tinha que pagar um aluguel, queridos, a provisão chegava de algum jeito, queridos. Aleluia. Queridos, onde há direção, há provisão. Guarde isso no seu coração, amém? E aí, queridos, em janeiro de 2020, vésperas aí da pandemia, nós nos mudamos lá para o Jardim Três Lagoas, né? Bairro lá do irmão Marcelo Rose, lá na Avenida das Torres, 2310, amém? Quem se lembra da Avenida das Torres? Então, nos mudamos para lá em janeiro de 2020, e agora o primeiro prédio, queridos, que a igreja de fato alugou, né? Contrato, tudo certinho, pagando por mês, aleluia, glória a Deus. E, queridos, lá no Sunrise já tinha toda uma estrutura pronta, tinha cadeira, tinha som, era um salão de eventos, então a gente só pagava, usava e saía, né? Tudo que estava lá era deles, data show, era tudo deles. A única coisa que eu acho que era nossa era esse gasofilácio aí que está aí até hoje, que a gente mandou fazer na época, né? O resto era tudo deles, queridos. E nós fomos para essa Avenida das Torres, 2310, com esse gasofilácio. O gasofilácio, eu acho que a salva também, a salva vermelhinha é daquela época também, que o pessoal usa no departamento infantil. E aí, queridos, nós nos mudamos com isso. Graças a Deus lá tinha cadeira, né? Era um salão que tinha cadeira, tinha ar-condicionado, graças a Deus. Que mais que tinha lá, Fabi? Acho que só, né? Cadeira e ar-condicionado. O resto, queridos, a gente não tinha som ainda, não tinha essa estrutura que nós temos hoje, né? Não tínhamos púlpito, né? Mas, queridos, o Senhor foi acrescentando, dia após dia. Mas quem se lembra que logo do início de 2020, o que começou? Começou a pandemia já, né? E aí a igreja fechou, né? Ninguém mais podia, acabamos de alugar, não podíamos mais ir, né? Ficamos em Maringá, foi um isolamento bem duro, né? E ficamos, nem lembro quantos meses, né, Fabi? Foi bastante tempo que nós ficamos. Aí começou a liberar para fazer culto híbrido, né? Porque nesse meio tempo a gente começou com culto online, né? E a gente tinha um celularzinho, acho que se juntasse o meu celular, o celular do pastor, não dava um, né? Mas, queridos, era o que a gente tinha. Né? E foi com isso que a gente começou a fazer as transmissões dos cultos, né? E aí teve um momento que começou a liberar para fazer culto híbrido. Né? Então, não podia encher o salão, né? Tinha um limite lá, uma proporção que eu não lembro, né? Tinha que ter o distanciamento lá de 1,5 m, um monte de coisa, né? Álcool em gel, máscara, tudo aquilo lá, né? E é bom que a gente já está até esquecendo disso. E aí, queridos, foi assim. De janeiro de 2020 até setembro de 2023, ficamos lá na Avenida das Torres, lá no Jardim Três Lagoas. E, queridos, agora mesmo, nesse mês de setembro, já está fazendo 2 anos, nesse mês de setembro agora, está fazendo 2 anos que nos mudamos para cá. Glória a Deus. Então, fazem 2 anos que saímos lá do Jardim Três Lagoas e viemos para cá. Então, o Jardim Três Lagoas foi uma época abençoada, né? Foi muito bom, foi providência divina, porque naquela época da pandemia precisava ter espaço, e lá tinha espaço, nós éramos poucos, mas lá tinha espaço, então a gente conseguia acomodar quase todo mundo, né? Porque era um salão muito grande, maior que esse, né? E um público ainda menor do que o nosso, né? Então dava para participar quase todo mundo, né? Graças a Deus. Então foi
uma época mesmo de providência divina, né? E aí viemos para cá, em setembro de 2023, né? Não tínhamos cadeiras, né? Já tínhamos o som, já tínhamos o púlpito, né? Não tínhamos as cadeiras, não tínhamos ar-condicionados, né? Não tínhamos um computador. Então, veja, queridos, quantas coisas que o Senhor está fazendo. E a gente tinha que se mudar, porque lá no Jardim Três Lagoas tinha um salão muito bom, até maior que esse, mas não tinha espaço para as crianças, por exemplo. E ali na frente tem um espaço muito bom para as crianças, para gabinete, né? Até mesmo para auxiliar no rema. Então, queridos, foi bênção demais ter vindo para cá, né? Tem sido uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. E é engraçado, 2017, mais 3 anos, fomos para o Jardim Três Lagoas. 2020, né, que fomos para o Três Lagoas. 2023, 3 anos depois, 3 anos e meio depois, viemos para cá, né? Então, desde setembro de 2023, estamos aqui na Rua São João, 1704, Zona 7. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu estou contando essa história porque realmente, como diz o versículo que nós lemos aqui, Zacarias 4:10, nós não podemos desprezar os pequenos começos. Nós não podemos esquecer, queridos, da onde que nós viemos. E principalmente não podemos esquecer de quem nos trouxe até aqui. Aleluia. Queridos, tudo que foi feito aqui, queridos, foi pela fé. As cadeiras foram pela fé, né? Até esse tablado aqui, né, foi pela fé com a ajuda dos irmãos, né, que dedicaram o seu tempo para construir. Então, queridos, é bom demais lembrar dessas coisas. O irmão José Luiz estava pedindo para mim relembrar aí, para ajudar ele na aula do discipulado, e, queridos, foi muito bom relembrar dessas coisas. Nós não podemos nos esquecer que quem esteve conosco até agora foi o Senhor. Aleluia. Então, queridos, vamos voltar lá para o texto bíblico. Aleluia. Vamos para Ageu capítulo 2. Amém? Deixa eu abrir aqui também. Ageu capítulo 2, versículo 1. Aleluia. Chegaram aí? Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra desse templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Queridos, o próprio Deus está falando, né? A forma como o povo estava olhando para aquilo que eles estavam fazendo, para aquela reconstrução do templo, né? O próprio Senhor falou: como ele lhes parece agora, em comparação ao anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor, versículo 4: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, sejam fortes, todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca, sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei esse lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, então perceba, Ageu capítulo 1, que nós lemos antes, foi uma pancada no povo. Não foi? Olha, vocês estão construindo suas casas, mas e a casa de Deus? O que vocês estão fazendo? Nada. Então, Ageu capítulo 1 foi uma pancada. E Ageu capítulo 2, já entra uma palavra de encorajamento. Porque no final de Ageu 1,
a gente lendo lá, você pode ler depois em casa, você vai perceber que o povo cai em si e fala, realmente nós precisamos fazer essa obra. Nós precisamos reconstruir o templo do Senhor. E Ageu capítulo 2, queridos, vem a palavra de encorajamento. Porque, como eu estava falando, queridos, o povo estava desanimado, estava voltando do exílio, tinha oposição hostil dos vizinhos, e tinha essa sensação aqui do versículo 3 que nós lemos, né, de Ageu 2:3, o próprio Senhor falando, como o templo parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Queridos, pode parecer que a obra do Senhor em sua vida seja insignificante, ou não esteja valendo a pena, ou parece que é tudo em vão, parece que não faz sentido. Queridos, mas se é a obra do Senhor, você pode confiar. Aleluia. Se é a obra de Deus, queridos, não se deixe guiar por situações, não se deixe guiar pelo que você está vendo naturalmente. Não se deixe guiar por situações difíceis ou por situações que podem estar favorecendo. Tem gente que começa a ver porta aberta e fala, foi Deus que abriu, né? Tem gente que começa a ver facilidade, é facilidade, aí é Deus abrindo porta, é Deus. Queridos, o diabo também pode abrir portas, sabia? O mundo jaz no maligno, amém? O mundo jaz no maligno, então o diabo também pode influenciar situações nesse mundo, amém? Ainda não estamos no milênio ainda, amém? O mundo jaz no maligno ainda, logo vai ser reivindicado para o Senhor, amém? Aleluia. Mas, queridos, porta aberta ou porta fechada, facilidade ou dificuldade, não deve ser parâmetro para eu e você nos guiarmos. Amém? Aleluia. Queridos, a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Tem filho de Deus aqui? Amém. Então, queridos, se Deus começou uma obra em sua vida, que eu creio que começou, porque senão você não estaria aqui, né? Amém? Deus começou uma obra em sua vida, queridos, então confie. Aleluia. Pode estar parecendo insignificante. Pode estar parecendo que nada está acontecendo. Pode estar sendo difícil. Podem ter inimigos te atacando de todos os lados. Você talvez nem tenha dinheiro, porque afinal você acabou de vir do exílio. Foi explorado, sei lá por quantos anos. Mas, queridos, a obra que Deus começou, Ele é poderoso para concluir, amém? Aleluia. Pode ser que aos olhos humanos, como era na época de Ageu, o povo estava falando, a gente vai reconstruir esse templo aqui, mas não é nada comparado com o que Salomão fez, então vamos fazer, né? No desânimo. E o Senhor vem com essa palavra de exortação em Ageu 12, falando, a glória da segunda casa vai ser maior. Aleluia. Aleluia. Ele repete várias vezes aqui para Zorobabel, que era o governador da época, né, de Judá. Seja forte. Seja forte. Não é tempo de parar. Não importa que se o começo está difícil, queridos. O começo é difícil mesmo. Amém? Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, queridos, não importa as aflições que você está tendo aí. Não estou desprezando suas aflições, amém, queridos? Mas, queridos, maior que está em nós. Pode estar parecendo difícil, pode estar até parecendo insignificante aquilo que Deus está fazendo, mas o Senhor está falando que a glória vai crescer durante esse processo. A presença de Deus vai aumentar. Aleluia. Era isso que o Senhor estava falando por meio do profeta Ageu. Pode ser que o templo não seja tão majestoso como na época de Salomão. Pode ser que não tenha mais aquele ouro, aquela prata, aquele bronze que tinha na época de Salomão.
Não sei se vocês sabem, queridos, mas a prata, na época de Salomão, era tão abundante no reino de Israel que ela não tinha nem valor, de tão rico que era o reino de Israel. Então pode ser que o templo não tenha a mesma majestade, o mesmo glamour humano. Queridos, mas o Senhor estava falando para o povo, para eles serem fortes, para eles não desanimarem, para eles completarem a obra, porque a glória seria maior. Aleluia. Queridos, a glória do fim é sempre maior do que a glória do começo. Eu vou repetir de novo. A glória do fim vai ser sempre maior do que a glória do começo. Nós cantamos aqui, queridos, a primeira música, de fé em fé, de glória em glória. É sempre um nível maior. É de fé em fé, de glória em glória, que nós vamos crescendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Tem alguém aqui na terra? Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Queridos, não se acomode aonde você chegou. Pode ser que, assim como a igreja chegou hoje, estamos aqui num bom local, numa boa localização. Queridos, mas ainda há mais de Deus para fazer. Nós não podemos nos acomodar, nem pessoalmente, nem coletivamente como igreja, porque nós vamos crescer mais. Aleluia. E se o ritmo manter, né? Com 3 anos, provavelmente já tem outro prédio também. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, é de fé em fé. Não é tempo de parar. Deus está falando com você nessa noite, queridos, que a glória será maior. Pode parecer que não esteja fazendo sentido. Pode ser que você nem esteja entendendo o que Deus está fazendo. Aleluia. Mas você está sendo transformado. Você está crescendo. De fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Queridos, como nós lemos lá em Zacarias 4:10, o Senhor se alegra a ver a obra dele em nossas vidas. O Senhor se alegra em ver o que está acontecendo com a minha e a sua vida. Aleluia. Imagina, Deus se alegrando com a sua vida. Você pode imaginar isso? Deus está se alegrando com a sua vida, amém, queridos? Ele está se alegrando com a obra que Ele está fazendo. A obra é dele, queridos, então apenas confie. Aleluia. Aleluia. A obra dele, a casa é dele. Você é namorada do Espírito Santo, então você é a casa dele. Aleluia. Ele está edificando uma grande casa. Ele está edificando um grande templo na minha e na sua vida. E a glória vai ser maior. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E queridos, o templo, o Senhor estava falando aqui por meio do profeta Ageu, o templo não seria maior e mais glorioso por causa do dinheiro ou da capacidade humana. O templo seria glorioso por causa da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. A gente tem que parar, queridos, de tentar fazer as coisas com nossa própria força, com o nosso próprio esforço ou com a nossa própria sabedoria. É tempo de confiar na direção de Deus. Aleluia. É nessa direção, queridos, é nessa direção que virá o cuidado de Deus, que virá a provisão e que virá a glória do Senhor. Aleluia, 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 oh, aleluia. No versículo 9, queridos, vamos ler versículo 9. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz.
eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Queridos, nessa obra que Deus está fazendo na minha e na sua vida, tem que haver paz. Se é a obra de Deus, queridos, tem que ter paz. Se não tem paz, queridos, não é de Deus, não. Se você não tem paz de fazer alguma coisa, querido, então não faça, porque não é de Deus. A paz tem que ser o juiz do nosso coração. Amém? Eu e você temos o Espírito Santo, o mesmo Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus, amém? É por isso que se alguém chega para mim e fala, você não é filho de Deus, eu não vou acreditar, porque eu tenho o Espírito de Deus testificando no meu espírito que eu sou filho de Deus. Da mesma forma, queridos, é assim com todas as coisas da vida. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, e isso o irmão Hegel chama de testemunho interior. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito a vontade dele para as nossas vidas. Nem tudo, queridos, que a gente precisa para a vida está na palavra, né? Nós temos várias orientações, glória a Deus, mas há coisas específicas, né, da nossa vida, aonde trabalhar, com quem casar, aonde vai morar, tudo isso. Está escrito isso na Bíblia? A Bíblia fala com quem você vai casar, a Bíblia fala onde você vai morar, com quem você vai trabalhar? Não, né? Mas por isso, queridos, que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. E esse é o Espírito que nos conduz em paz, queridos. Se não tem paz, queridos, foge. Se está te incomodando, não é de Deus. Simples assim. Não vai tomar decisão, querido, sob pressão. Eu aprendi algo muito precioso com o pastor Sérgio e com a Fabiana. Queridos, quando você tem uma impressão sobre algo que você tem que fazer, né, uma decisão a tomar, ou quando você tem, como eu falei, um testemunho interior, né, queridos, coloca em oração diante de Deus, vai orando, não precisa tomar decisão precipitada. E aí, queridos, se aquela direção, se aquela impressão, né, for realmente de Deus, aquilo vai crescendo no teu coração, conforme você vai orando, né? Não é conforme você vai andando em carnalidade, não. Conforme você vai orando, meditando na palavra, orando em línguas, amém? Aquilo, se for de Deus, vai crescendo, amém? E vai tendo mais clareza do que é para ser feito. Mas o contrário é verdadeiro também. Quando não é de Deus, queridos, aquilo vai perdendo força. Às vezes começou muito empolgado com alguma coisa, com alguma ideia que teve, aí você começa a orar, aquilo vai murchando, né? Tudo bem, queridos, todo mundo tem ideia, o mundo aí tem muitas vozes, né? Às vezes a gente acaba ouvindo coisa que, às vezes pode ser até sugestão do inimigo. Então, queridos, quer ser guiado? Coloca em oração. Não toma decisão antes de orar, amém? Começa a orar. Porque, queridos, a obra do Senhor, queridos, é estabelecida com paz. Tanto na igreja como na sua vida. A obra de Deus é estabelecida em paz. Não precisa de correria, não precisa de pressão. Porque se for para fazer do nosso jeito, queridos, não precisa de Deus, né? Aleluia. Sabe, queridos, muitas coisas na igreja, né, muitas coisas podem ser feitas na força do braço, sabia? Muitas coisas podem ser feitas a partir da sabedoria humana ou da capacidade humana. Mas, queridos, quando uma obra, né, principalmente um pastor, né, está sendo guiado por Deus, queridos, verdadeiramente, ele não vai querer fazer as coisas da cabeça dele, sem orar. Ele não vai querer fazer as coisas com as habilidades naturais dele, ou procurando pessoas que possam fazer isso. Ele vai procurar a direção do Espírito, porque ele sabe que a obra de Deus precisa ser estabelecida em paz. Aleluia.
Queridos, olha só o versículo 7. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor. Queridos, eles tinham uma direção, mas não tinham o dinheiro, não tinha a provisão, não tinham os recursos necessários. Mas o Senhor estava garantindo que Ele mesmo iria trazer os recursos de todas as nações. Aleluia. E é isso que Ele faz com nossas vidas, queridos. Aleluia. Quando Ele dá uma direção, queridos, Ele também manda o recurso. E esse recurso pode vir de qualquer lugar, queridos, mas você sabe que é de Deus. Aleluia. Porque naturalmente aquilo não poderia ocorrer. Mas o recurso veio. A provisão aconteceu, o milagre chegou. Aleluia. Porque é obra de Deus, queridos. Aleluia. Mas nós não podemos desprezar os pequenos começos. Assim como uma árvore frondosa, grande, às vezes você vê uma árvore grande por aí, né? Aqui em Maringá temos várias. A gente não imagina como começou, né? Como que aquela árvore começou? Uma sementinha, né? Pequenininho. Começamos com 7 pessoas, né? Aí a dona Bilia lembrando, que bênção, né? Bom demais lembrar dessas coisas. Começamos com 7 pessoas. Queridos, e às vezes as pessoas olham tudo que temos aqui, às vezes as pessoas até acham, esse povo aqui da igreja Verbo da Vida Maringá é tudo rico, né? Por isso que eles conseguiram isso aqui tudo. Queridos, naturalmente, ainda não somos, né? Mas, queridos, nós temos uma direção. Nós temos uma direção, queridos, e tudo que está aqui, queridos, foi conquistado por fé, declarando a palavra, trazendo à existência as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. E porque há uma direção, porque há um norte de Deus, queridos, as coisas vão chegando. E não é na nossa força, queridos. A maioria das pessoas aqui da igreja, queridos, eu não vou falar isso não. Mas a maioria das pessoas daí, vou falar. A maioria das pessoas da igreja, queridos, não são ricas naturalmente, né? Mas nós somos prósperos. Nós somos abençoados. Aleluia. E não é na nossa força, queridos. O Senhor está enviando provisão de todos os cantos da terra, amém? Aleluia, glória a Deus. E nós não somos orgulhosos, queridos, estamos apenas aceitando a vontade do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. E, queridos, para terminar, eu sei que o nosso tempo já está esgotando, vamos voltar lá para Zacarias 4, para encerrar aqui. Zacarias 4, versículo 1. Zacarias 4, 1. Diz assim: Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: o que é isso, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Aleluia! 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 Que interessante que Deus dá uma visão a Zacarias, uma visão de candelabro de ouro, 2 oliveiras, e Zacarias não entende aquilo e pergunta para o anjo: o que é isso? O que é isso? A resposta do anjo é: essa visão que você está tendo, da mesma forma que esse candelabro está sustentando a vasilha de azeite em cima, da mesma forma é o Senhor que está sustentando a sua obra. Aleluia. Ele estava falando com Zorobabel: não é por força,
Não é por força, queridos. Aleluia. Não é por força, não é na nossa vontade, entendeu? Não é do nosso jeito. Aleluia. É pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Enquanto a gente fica tentando fazer as coisas do nosso jeito, queridos, a gente só quebra a cara. Me desculpa pela palavra. Mas, queridos, quando nós seguimos a direção de Deus, fica mais fácil, amém? Fica mais leve. O jugo de Jesus é suave e leve, não é pesado não, queridos. O jugo de Jesus é suave e leve. Aleluia. Se está pesado, queridos, tem alguma coisa estranha aí. Analisa a sua vida, veja se você está seguindo a direção de Deus. Porque o jugo de Jesus é suave e leve. Aleluia. Glória a Deus. Repete comigo. Assim diz o Senhor. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E queridos, como nós lemos aqui no versículo 7, o próprio povo gritará, é pela graça. Aleluia. É pela graça, queridos. Não é por nossa força, não é por nosso intelecto, não é por nossa capacidade. Aleluia. Mas Ele é fiel, queridos. Aquele que começou, como está lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para completar. Aleluia. Ele é fiel, queridos. Pode estar parecendo difícil, mas confia no Senhor de todo o seu coração. E Ele é fiel, queridos. Se você for fiel, Ele é fiel. Aleluia. Lembra que em Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas, queridos, a gente tem que lembrar que fé não significa só a palavra fé como nós conhecemos no português. No grego, pistes, fé também significa fidelidade. Então, queridos, sem fidelidade é impossível agradar a Deus. E aí, queridos, para terminar, eu gostaria de abrir num versículo que eu postei no meu status do WhatsApp hoje, Lucas 16, 10. Vou ler com vocês. Lucas 16, 10. Aleluia. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Queridos, a gente não pode desprezar os pequenos começos, lembra? E o Senhor está vendo, queridos, a nossa fidelidade com esses pequenos começos. Se nós formos fiéis, queridos, nessas pequenas coisas, ou nesses pequenos começos, Ele vai nos colocar em níveis maiores. É de fé em fé, é de glória em glória. Amém? Aleluia, glória a Deus. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui. Adivinha a música, Davis? Oh, aleluia. Queridos, é tempo de você se levantar novamente. Há uma obra que Deus está fazendo na minha e na sua vida. E essa obra não terminou ainda, queridos. Mas Ele é fiel para completar, queridos. Ele é fiel. Há uma glória maior, pode desligar as luzes, por favor. Há uma glória maior, queridos, a ser derramada na minha e na sua vida. Deus quer que eu e você cresçamos. Deus quer que essa igreja cresça, queridos. Mas não é de uma hora para outra, sabia? É de fé em fé. Perceba, queridos, que a gente não chegou aqui do jeito que encontrou tudo pronto, não. Foi um processo, diga comigo, foi um processo. Foi de fé em fé. Foi de glória em glória. E está sendo, queridos. A nossa vida é de fé em fé,
de glória em glória. É tempo de se levantar em fé, mesmo que naturalmente falando, você não esteja vendo sentido no que está acontecendo. Parece que a obra de Deus na sua vida é insignificante ou não tem valor. Mas Deus está falando no seu coração hoje, que a obra que Ele começou é maravilhosa. Pode não estar fazendo sentido, mas Ele está construindo uma casa, um templo, onde a glória dEle vai ser maior na sua vida. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aquilo que parece que começou pequeno, aquilo que parece insignificante, no Senhor, e pela força do Espírito, e pelo Espírito, aquilo que naturalmente parecia pequeno e insignificante, pelo Senhor, se torna glorioso. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, queridos, vamos declarar isso nessa noite, com fé, com entendimento, lembrando, queridos, que há uma glória maior. A glória do final vai ser maior do que a glória do início. A glória de hoje é maior do que a glória de ontem. E a glória de amanhã será maior que a glória de hoje. Aleluia!